Oi, tia. Olá, voltamos. Eu desliguei a minha câmera porque tava fazendo até agora. Sério. Tinha dado 2h40, eu tava preparando meu misto ainda. Não deu tempo de comer uma metade. Eu vou ter que desligar a câmera porque eu vou comer a outra. Meu misto eu mesmo preparei. Ei, Raoni, você saiu antes? Tia, a internet tava caindo e voltando. Mandei lá uma atividade que você ficou sem anotar, tá? Deixa eu anotar logo quem já está aqui. Otávio. Peraí. Otávio, Davi, Raoni, Heloísa, Fiorella. Vamos lá, pessoal? Vamos começar, porque nós temos algumas atividades aí para colocar em dia, tá? Pega aí o livro de história. Livro de história. Ô tia, tô terminando de comer, por isso que eu tô com a câmera desligada, tá bom? Ok. Também. Tia, peraí. Aquele filme que você mandou de história, tá nessa parte. Sim. Vamos lá. O dia a dia no Egito Antigo. Pega aí para tia Dulce o livro, abre na página 57. Livro, página 57. Ei, Lucas. Livro, página 57, tá? Tá. Livro de história. Tá uma delícia. Desligar minha câmera porque eu vou comer aqui. Porque minha mãe tá Ok. com bolo. Aí. Eu tava. Cara, conseguiu transformar um PC da Xuxa de criancinha Vamos em lá? um PC de pessoa normal. O dia a dia, vamos lá? O dia a dia no Egito Antigo. Isso que a tia Dulce vai ler tá lá na página 57. Vamos? Vamos lá. No dia a dia, os camponeses egípcios se dedicavam tanto à agricultura quanto à criação de animais, como bois, cabras, porcos e carneiro. A caça e a pesca também eram atividades realizadas no Nilo e em suas proximidades. A pesca e a caça também eram práticas nas águas do rio Nilo e em regiões próximas a ele. Então, nós vamos marcar de no dia a dia até proximidades, na terceira linha. Marca aí com marca-texto. Página, tia. Página 57 do livro. Tia, cheguei, tio. Ok. O que vocês estão fazendo? Página 57 do livro. Tá. Vamos lá? Página 57, nós vamos marcar aí de no dia a dia, no primeiro parágrafo. No dia a dia até proximidades. Página 57. Marcar com marca-texto de, no primeiro parágrafo, no dia a dia até proximidades. Tia. E aí, pessoal, vou pedir mais uma vez para deixar os microfones desligados, porque o fundo de vocês aí acaba saindo aqui, tá? Deixa eu anotar o nome da Clara aqui. Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aí, então, uma ilustração dos camponeses, né, ó, trabalhando tanto na lavoura como na criação dos animais aí. Como a maioria da população tinha poucos recursos, a alimentação dessas pessoas eram compostas basicamente por pães, carne, e a carne só era consumida em ocasiões especiais.
Já aqueles com melhores condições financeiras alimentavam-se de frutas, carnes, queijos e vinho. Então, aí na gravura está representando uma festa do Egito Antigo. À esquerda da imagem é possível observar a grande número de alimentos que eram oferecidos nessa celebração. Então, aqui, ó, vários, né? Vários alimentos. E aí, nós temos as moradias. As moradias da maior parte da população era bem simples, sendo construída de madeira, barro, junco, um tipo de palha muito utilizada pelos egípcios, tá? Então, já está explicando aí o que é, ó. Já as famílias mais nobres moravam em casas de tijolos ou palácios. Olha a diferença, hein, pessoal? E aí, eu coloquei uma do lado da outra para comparar, ó. Tá? Lá na página 58, nós vamos falar um pouquinho sobre a religião. A religião do Egito Antigo. Lê aí para Tia Dulce, Davi, o primeiro parágrafo. Assim como outras civilizações que você estudou, os egípcios eram polieístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Para a sociedade egípcia, cada um dessas divindades era responsável por algum elemento do dia a dia, como a água, a terra, o sol e as colheitas. Nos desenhos e nas esculturas produzidas no Egito Antigo, esses deuses eram representados de diferentes maneiras, podendo ter forma humana, animal ou ser uma mistura das duas. Muito bem, nós vamos marcar aqui, ó, de os egípcios, na primeira linha, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E para a sociedade egípcia, cada uma dessas divindades era responsável por um elemento do dia a dia, como a água, a terra, o sol e a colheita. Então, nós vamos marcar de os egípcios, lá na primeira linha, até colheita na quarta linha, colheitas na quarta linha. Vamos lá, Lucas, continua a leitura. Os egípcios também acreditavam... Da onde até onde, tia? Hoje, Só um minutinho, Lucas, vou repetir para o Davi. Lá na primeira linha, no finalzinho da primeira linha, tem escrito os... Tia, você travou. você travou, tia. Acho que ela não está nos ouvindo. É, Então... Parece que tá uma estátua, meu Deus. O que será que aconteceu com a tia? Eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que sair da aula. eu acho que a internet da tia caiu. Oi, Tô, você viu o que eu te mandei lá? Eu sou Ela saiu. Oi, Tô, você viu o que eu te mandei lá? Heitor, Eu sou o host. Dá rocha aí pra expulsar tudo. Tô brincando. você não viu, Heitor? Você não viu? Otávio, dá rocha aí. Otávio, dá Vamos uma rocha aí, desenhar? por favor. Vamos brincar de adivinha. Eu começo. Vê aí, Heitor, que eu te mandei. O Breno nunca vi alguém mais cagando. Meu Deus. Eu começo, ok? Lembra que eu ainda falei? Eu tô sentindo que Ou naquela eu que caixa vai vir começo. alguma Eu coisa. começo. Gente, Tá eu bom, começo. Começa aí. Vocês vão E ter veio que morte. adivinhar o que é. Eu Ok. ganhei um mortes. Ai, Lucas, recuperei minha conta de 6 mil. Uai, viu? cadê a tia? Tops. Ué, cadê a tia? Já ganhei Não a sei, eu Bea, sou o Rocha. já ganhei o mortes. Ela caiu. Ganhei a Bia. Roblox. Chave. Eu também, gente. Legal. Chaveiro. Passa. Bem legal mesmo. Então você vai poder jogar um... Torneio. Gente, vocês são muito ruins, não dá pra entender nada. Ela entrou. A tia voltou. Voltou. Ô tia, você saiu. Você tinha saído. Tia? Cadê você? Alô, tia. Tá Alô? com a câmera desligada. Tia, você tá com a câmera desligada com o O microfone. fone tá desligado. A gente não tá ouvindo A nada. câmera também.
O Otávio estava compartilhando aqui, pessoal. Espera aí. É porque a gente tava Agora fazendo sim. desenho enquanto você não Vamos lá, tava. vamos dar continuidade, então. Nós estamos lá na página 58 do livro. Página 58. Então, aí, no primeiro parágrafo, nós vamos marcar de os egípcios eram, até na quarta linha, a palavra colheitas. Eu já marquei. Ok, então vai, Lucas. Os egípcios também acreditavam. Os egípcios também acreditavam na existência de vida após a morte. Para eles, o espírito era mortal e depois da morte voltaria para seu corpo em algum momento. Por esse motivo, as pessoas eram mumificadas para o seu corpo estivesse em boas condições para receber o espírito quando ele retornasse. Muito Segundo bem. os tá, já acabou. Pode ir. O tia, até onde você falou que era pra marcar, porque eu ouvi os egípcios. Vou falar mais uma vez, pessoal. Lá na primeira linha, no final da primeira linha, nós vamos começar a marcar em os egípcios. E vamos marcar até na quarta linha, na palavra colheitas. Ah, tá, tia, eu já tá falando do segundo parágrafo. Vamos lá. E aí, pessoal, tô falando do primeiro parágrafo. E aí, a tia Dulce trouxe, ó, a máscara aí, que é essa imagem que está aí, ó. A máscara do Tutankhamon, uma máscara funerária, né? Ela é uma máscara mortuária, que ele reinou entre 1332 a 1323 a.C. Foi descoberta em 1925 e atualmente ela está exposta no museu egípcio, no Cairo, tá? A máscara é uma das mais conhecidas obras de arte do mundo. Essa máscara aí, ó. Vamos lá. Leia para a tia Dulce Clara. Segundo as tradições da religião egípcia. Segundo as tradições da religião egípcia, ao morrer, todos seriam levantados ao tribunal. Osíris, Deus dos mortos. Neste lugar, as ações são os comportamentos das pessoas eram analisados pelas divinidades e, se elas fossem boas e corretas, ganhava direito à imortalidade. Então, eles eram julgados pelo Osíris, que é o deus dos mortos, olha aí, ó. E aí ele julgava o comportamento, né? Se ganhava ou não o direito à imortalidade. E o Osíris é aquele com máscara de lobo ou é aquele com... Olha aí no desenho aí de vocês. Eu tô olhando. O que você... Ah, tá. É aquele Davi? Aquele de camisa branca. Sim, tem o nome de todos aí, né? Vamos Agora lá. que eu vi. Pega o livro de vocês aí, na página 89, para ir além. Direito à tumba. E aí nós temos, ó. É provável que você já tenha visto alguma múmia em filme ou em um museu. Mas você sabe como elas eram preparadas? Então vamos começar aí a leitura. Vai, Heloísa, lê o primeiro. O ritual acontecia em tendas. O ritual acontecia em tendas à margem do rio Nilo, em uma região onde ficavam os cemitérios. O corpo, que se tornaria uma múmia, era colocado em uma mesa e levado. Mais de um corpo podia ser mumificado ao mesmo tempo. Muito bem. Continua aí para a tia Dulce e Heitor. Para evitar a decomposição... Para evitar a decomposição do corpo, os órgãos internos eram removidos, só ficava o coração, pois os egípcios acreditavam que ele era o centro da inteligência e a força da vida dos homens. Olha só ficava o coração, pessoal, tirava tudo de dentro, todos os E órgãos. olha que fofinho. Colocaram uma linguiça em vez das entranhas. Vamos lá, pessoal. Deixa a tia Dulce explicar aqui, tentar explicar mais uma vez. Então, era tirado todos os órgãos internos, era removido e só ficava o coração, porque eles achavam que estava ligado à inteligência da pessoa, tá? Vai, Otávio. Os pulmões, os intestinos, o estômago e o fígado eram guardados em vasos, chamados de canopos.
céus, com símbolos representando os 4 filhos de Horus, Deus dos céus. Ah, e eram guardados, olha só, hein? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vai, João Victor. Em seguida, começava a desidratação para retirar os líquidos do corpo, um processo importante para evitar o apodrecimento da múmia. Para isso era usado natrão, um tipo de sal comum no Egito da época. O corpo inteiro era preenchido com sal e permaneceria assim por 40 dias. Durante esse tempo, o sal sugava o líquido do corpo. 40 dias só no sal, pessoal. Muito bem. Vai aí para a tia Dulce. Clara, deixa eu ver se Clara está aí. Clara. Após a desidratação, o corpo era levado a outra vez a recebia óleos e ervas profundas. Perfumadas. Depois era recheado com serragem e plantas secas para não deformar. Só então percebia que tirar de linho o que podia chegar a 20 camadas. 20 camadas de tiras. Vai, Raoni. A sequência para enrolar o linho no corpo começava pela cabeça e seguia para as mãos, pés e só depois o resto do corpo. Nessa etapa, o sacerdote que comandava o ritual usava uma máscara de Anubis, deus dos mortos. Ao final, a múmia ia para o sarcófago e depois para o túmulo, que variava de covas simples às grandes pirâmides. Isso aí, muito bem. Lá na página 60, nós temos uma pergunta curiosa, que é essa daqui, ó. Como os egípcios conseguiram construir as pirâmides sem a ajuda de máquinas movida a motor? Fala, João Victor. Fala. Antes de tudo, era uma obra que durou 100 anos. Aí o pessoal do povo, o povo lá carregava pedras nas costas, todos os dias levavam para lá e iam construindo. Isso foi até por 100 anos. Aí depois foram construídas as pirâmides. Será que eles carregavam nas costas, igual o João Vitor está falando? Eu acho que era assim. O Mistério das Pirâmides, página 60. Vai, Lucas. Atualmente, sabe-se que as primeiras pirâmides foram construídas para servir de túmulo para os faraós. Depois de terem seus corpos mumificados, eles eram guardados dentro das pirâmides junto de alguns objetos de valor. Isso acontecia porque as pirâmides eram símbolos das ações, da riqueza e da memória do faraó entre seu povo. Nas paredes internas das pirâmides eram pintadas várias cenas que retratavam acontecimentos importantes da vida do faraó e diversos deuses egípcios. Além disso, eram escritas histórias e hieroglifos, um tipo de escrita que foi desenvolvida pela sociedade egípcia. Foi por meio das pinturas e dos hieroglifos que pesquisadores puderam descobrir como era a vida, as crenças e as atividades realizadas no Egito Antigo, no Antigo Egito, na verdade. Página 60 ainda, hein? Vai, Breno. Por ser tão importante. Por serem tão importantes, as pirâmides começavam a ser planejadas assim que os faraós chegavam ao poder. As pirâmides levavam anos para ficarem prontas e eram construídas por escravizados e trabalhadores livres. Além de precisar de muitas pessoas e recursos, a construção das pirâmides dependia também dos conhecimentos e saberes da sociedade egípcia, em áreas como matemática, arquitetura e engenharia. Eu falei.
Ah, João Vitor, então não era só a força. A construção das pirâmides dependiam também dos conhecimentos e saberes das sociedades egípcias em áreas como matemática, arquitetura e engenharia. Vai, Heitor. Mas como que as pirâmides tão grandes eram feitas em um tempo em que não existia máquinas, Heitor? Alguns pesquisadores ajudaram a entender esse mistério. Como é que tem um negócio aqui em cima? Os enormes blocos de pedra utilizados na construção das pirâmides eram transportados por trenós na areia molhada. Muito inteligentes e observadores, os egípcios perceberam que com a areia molhada os trenós não afundavam e se tornava mais fácil empurrá-los pelo deserto. Ah, e olha o tamanho dessa pirâmide aí, ó. Então, eles usavam trenós na areia molhada, porque não afundava, tá? Então, não era só... Eles usavam, claro, trenó, porque eram pedras muito pesadas, né? E aí, ele tem aí, ó, no Fique Ligado, o Egito Antigo e Mesopotâmia para criança, de Marin Broida. E o outro é o Diário de Pilar no Egito. Esse Diário de Pilar, eu fiquei bem curiosa, ó. Pilar está a caminho do Egito com seu inesperável amigo Breno e o seu gato Samba. Lá chegando, a menina encontrará o jovem faraó Tutankhamon, que já espera para viver grandes aventuras. Que tal embarcar com eles nessa viagem cheia de descobertas? Então agora... Olha, tia, tô nessa história, tia, tô nessa história. Você tá na história. Ah, vou assistir essa história aí com certeza. Fala, Davi. Até agora com a mão levantada. É porque eu tava tava compartilhando, não consegui te ver. Vai. Bem, eu ia falar que desde lá quando você começou o mistério das pirâmides, quando você perguntou pro João Vitor, eu ia falar o que você falou. E também tem um lugar secreto na Esfinge. Vamos lá, então. Atrás da orelha, né? Eu já vi. Atividades da seção Explore seus conhecimentos, página 62. Qual a importância do Rio Nilo para os primeiros grupos que ocuparam as regiões próximas a eles? Para conseguir fazer agricultura, porque o solo era fértil. Só isso, pessoal? Para a agricultura, o consumo e... Pecuária. Tia, Mas- já volto. Vou pegar água aqui, calma. Praticamente era indispensável para as sociedades. Porque a civilização egípcia... Ela não teria chegado tão longe se não fosse pelo Rio Nilo, porque ele dava a egípcia comida, dava água, dava recursos Isso para aí, poder Breno. viver A diversos. civilização egípcia se desenvolveu graças aos recursos, igual o Breno tá falando aí, ó, oferecidos por esse rio, que é o que o Breno falou, ó, que com suas águas foi responsável Pela causa de alimentos, água. fertilizar. Alguém falou isso? Alguém Eu. falou do solo? Quem foi? Eu. Davi Zanão. Favorecer a locomoção dos barcos em seu curso e oferecer peixes, acho que esse foi Breno que falou, peixes consumidos na alimentação. Neste modo, foi possível que alguns povos se fixassem
próximos, pode pegar e fazer só a essência, tá, pessoal? Isso aqui é só para ter uma ideia da região na qual o Rio Nilo se encontra. Então, vamos lá. A civilização egípcia ela se desenvolveu graças aos recursos oferecidos por esse rio, que, com suas águas, foi responsável por fertilizar o solo, favorecer a locomoção dos barcos em seu curso e oferecer peixes consumidos na alimentação. Aqui eu troquei. Alimentação. Deste modo, foi possível que alguns povos se fixassem próximo da região na qual o Nilo se encontra. Eu coloquei assim, olha. A civilização egípcia se desenvolveu graças ao Nilo, porque dava alimento, transporte e fertilização do solo. Isso aí. Tia, não vai. O Davi sempre acha uma resposta mais curta e nós temos que escrever um monte. Não, mas ninguém é obrigado a escrever um monte. Você pode fazer igual o Davi, você pode resumir a ideia principal. Isso que eu tô falando. Isso aí. Se você quiser completar aí, Davi, você pode ficar, né, certinho, colocar aqui, dessa forma, né, alguns povos se fixaram próximo à região onde se encontra o Nilo, que é esse pedacinho final aí, tá? Ou isso favoreceu para que alguns povos se fixassem nas margens do rio, próximo ao rio. Acabei. Ok, quem for terminando vai mandando Ô um jogo. tia, nessa noite tinha. Aí, me ligou agora, estão me ligando. Tem gente que tá me ligando, que não tenho nos contatos, que fala assim, o número mais 4 participantes, eu não consegui dormir só por causa disso. Aí, tá me ligando sem parar. Bloqueia o número. Como que bloqueei, tio? Lá onde você recebe a ligação, você vai lá e clica em cima do número e vai aparecer bloquear número. Lá nas suas ligações, tá? Tá. Depois você tenta lá fazer. Vamos lá. Todo mundo finalizou aí? Não, tia. Não. Calma, tio, eles estão me ligando sem parar aqui. Faz o que tia falou, Lucas. Tia, termina aí. Estou aguardando a Heloísa aí. Clara já finalizou, Clara? Fiorella também, Fiorella? Eu coloquei. A civilização egípcia se desenvolveu graças aos seus recursos oferecidos por este rio, que com suas águas e sua fertilização e seu alimento o ajudou a civilização egípcia. Que com suas águas, fala de novo. Com suas águas e sua fertilização e seu alimento Tem que colocar que a ajudou... fertilização aí é do solo, não é da água. Então, tia, com suas águas e sua fertilização... Fertilização de quê que você está falando aí? Do solo. Ah, tá. E pronto, filhos. É porque senão dá a entender que você está falando da fertilização da água, entendeu? Se não colocar solo. Entendeu? Mais alguém está fazendo? Ô, tia, tô terminando. Ok. Terminei. O tia, Procura lá no texto a resposta da B logo. A sua aula é a aula que mais passa rápido. A gente mesmo? parece que Como foi que 5 se minutos, chama? 50, 10. Pessoal, procura no texto a resposta da B. Como que se chama os primeiros povos, os primeiros povoados formados próximo ao Nilo? Vamos. Procura lá. O texto. Tia, qual o texto? Ixi, você pode olhar desde a página 52. Pronto, tia, consegui bloquear. Civilização egípcia. Não, quero saber quais são os primeiros povoados. Ah, tá. Como que eles eram chamados?
Nomos. Tia, acabei. Ah, Nomes. muito bem. Tia, eu não Tem alguém acabei fazendo? ainda. Eu tava vendo aqui agora. tia. Tava na página 52, tia. Você Ô, tá tia, onde? não para de me ligar. Eu tava vendo que tava grifado Breno, e... só um minutinho. Deixa eu tentar ouvir o Lucas, Breno, que eu não tô conseguindo. Ô, tia, não para de me ligar. Aí, tá me ligando de novo. Lucas, você tá onde, Lucas? Porque eu não vou poder ficar esperando. A gente tem que dar continuidade às atividades. Eu tô em... Com... Cadê? Aí, eu tô ali. Com suas águas. Nossa, você tá no início da resposta ainda, Lucas. Tia, que não para de me ligar. Tira o toque do celular. Tá sem toque, só que eu tô no Vamos, celular. Lucas, vamos, Lucas. Coloca em Adianta outro aí, cômodo. Lucas. Coloca em outro Pessoal, cômodo. desliga Vai os dar um microfones de vocês, por favor. Vamos lá, enquanto o Lucas está fazendo ali, eu vou fazer a B aqui em cima, tá? Senão a gente vai demorar muito. Os primeiros povoados egípcios, os primeiros povoados egípcios eram chamados de monos. Opa! Em que página tá a resposta, João? Eles Página eram 52. independentes e tinham regras e culturas próprias. Aonde que tá esse nome que eu não tô achando, tia? O Nomos? Tia, eu não tô conseguindo fazer aula, tia, Ah, que eles tá. não param de me Agora eu ligar. achei. Tá do lado do como. Aí eu li como também. Primeiros povoados egípcios eram chamados de nomos. Eles eram independentes e tinham regras e cultura própria. Tia, calma aí, eu vou pedir pra minha mãe baixar um pouco o volume da TV. Ok. Tia, eu vou ter que sair da aula aqui, eu já volto. Ok. Vamos lá, pessoal? Tem alguém fazendo a 2 ainda? Eu não. Eu já fiz. Só libera o microfone quem estiver fazendo a 2. Eu tô fazendo, tia. Então vamos, Breno. Tia, não dá pra ler. Ficou todo... Ah, você tá onde, Breno? Fala aí que eu vou te ajudar. Vai, fala. Eu tava no segundo. Fala aonde que você tá, Breno. De Nomos, eles eram Independentes e tinham regras e cultura própria. independentes. Tinham regras e cultura própria. Tinham regras e cultura própria. Vai, João Vitor, lê a letra C aí. Em 2007 foi descoberta a represa mais antiga do Egito. Construída há mais de 4.000 anos, ela também tem 230 metros de comprimento e demonstrou muitos anos para ficar pronta. Qual é o motivo de os egípcios construírem represas de barragens e diques na antiguidade? Para não alagar as lavouras. Aonde você achou isso? Eu? É.
Eu raciocinei. Eu não achei em lugar nenhum. Quero achar lá no texto. E Aonde também que tá no fala? texto. O que que era feito? Para conter as cheias do Rio Nilo? Tá no texto da página 52. Página 52, Tá aqui. Para evitar esses prejuízos, os egípcios terceiro criaram parágrafo, terceira linha. Criaram diques, 52. barragens para impedir Pessoal, a por passagem favor, de... desliga o microfone. Isso. Vamos anotar aí do lado, que é a letra C. Letra C, atividade 1. Tá aí, ó. De algumas das cheias eram muito fortes. E aí nós vamos colocar até passagem de água. Então, vai ficar, de algumas das cheias eram muito fortes, provocando alagamento, até passagem de água. Marcaram aí, para depois escrever a resposta? Marquei. Isso tudo, tia? Sim. Algumas das cheias... De algumas das cheias na terceira linha, até passagem de água. E eu respondi assim. Na segunda... Ah, não. Você. Para não alagar as lavouras e destruí-las. Isso. Deixa eu voltar aqui que eu vou marcar no livro. Para não ter problema. Tia, sua aula acabou de que horas? 3h30. Então, vai ficar assim, ó. Algumas... Ah, tá branco aqui. Peraí. Deixa eu voltar. Algumas cheias destruindo plantações. Para evitar prejuízo. Até aqui. Tá bom? Marcaram aí? Essa aí é a C, né? Na número 2... A número 2, lá da página 63, está pedindo assim, ó. Sobre o dia a dia do Nilo, escreva V para verdadeiro e F para falso. Essa também tá fácil, hein? Então, vamos lá. Lá na primeira, tá falando assim, ó. Os camponeses se dedicavam à construção de pirâmides e obra para os faraós. Falso. Muito bem, Davi. Falso. Anota aí. As pessoas com melhores condições consumiam frutas, vinhos, carne, queijo com frequência. V de verdade. As moradias egípcias eram todas iguais, construídas com madeira, junco e barro. Assim, as pessoas viviam em moradias semelhantes, independente da classe social da qual fazia parte. Falso. 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 Vamos achar a resposta, então, no livro. Aonde que está a resposta da primeira lá? Porque a gente tem que fazer a correção. Então, 2. Os camponeses, a tia Dulce leu hoje. As pirâmides levaram anos para ficarem prontas e eram construídas. Não, lá na página, Davi, lá na página 57, no início do parágrafo, os camponeses egípcios dedicavam tanto à agricultura quanto à criação de animais, como bois, cabras, porcos e carneiros. Então, marca aí de os egípcios. Eu tava aí, mas só que eu não sabia onde é que era para ler. Vamos lá, pessoal. Página 57, Breno. Lá no primeiro parágrafo. Então, nós vamos botar o número 2. Já achei, tia.
Tá, então deixa a tia Dulce explicar para os colegas. Tia, Lá no primeiro parágrafo, de os camponeses até carneiros, na segunda linha, é a resposta da número 2. Só que lá também, agora acha aí a parte que está falando das casas, das moradias. Aonde que está falando das moradias aí? Aqui, tia, as moradias da maior parte da população eram bem Isso. Aí também é a 2. Bota o número 2 aí, Breno. Não precisa ler tudo. Só botar o número 2 aí, tá? De as moradias até palácio. Então, essas duas aí é a forma correta, é a correção das duas alternativas falsas da número 2, ok? Então, não tem desculpa para não fazer, hein? Vamos achar aí. É para fazer, tia? É para fazer e na próxima aula a gente só vai comentar. Tá. Ok? Pessoal, abre rapidinho aí o capítulo 10. No portfólio, a atividade do portfólio é assistir esse filme. Hoje nós iríamos fazer a abertura aí do capítulo 10, mas não deu tempo. Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre o filme e fazer a abertura do capítulo 10. Então, pessoal, a atividade 2 e 3 já está marcada aí no livro, não é isso? É só olhar. É só 2 que você falou. Ah, 1C e 2, não é isso? É. 1C e 2. Deixa eu ver aqui. Tia, eu já fiz a 1C, tá? Ok. Vamos marcar logo a 3 também, para já ficar aí, e aí só fazer a 3. Que a 3 ele está perguntando. As pirâmides são construídas grandiosas feitas no Egito. As pirâmides são construções grandiosas feitas no Egito Antigo, há muito tempo. Atualmente, elas atraem pessoas de diversos lugares do planeta, sendo muito procurada pelos turistas que vão ao Egito. De acordo com o que você estudou, explique para que as pirâmides eram construídas. Está lá naquela da pirâmide lá, procura lá. As pirâmides foram construídas para servir de túmulos para os faraós. Depois de terem seus corpos mumificados, eles eram guardados dentro das pirâmides junto de alguns objetos de valor. Isso acontecia porque as pirâmides eram símbolos de ações, da riqueza e da memória do faraó entre seu povo. Onde que está essa resposta, Breno? Está no primeiro parágrafo, da página 60. Muito bem. Então, lá, ó, primeiro parágrafo da página 60, bota lá, número 3, que o Breno ajudou a achar. nós vamos marcar se tá tudo preto. Ah, mas É você verdade. consegue, né? Nem dá Sim. pra ver. Vamos lá, número 4. Vamos deixar o 4 logo marcado também. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Então, isso aí, ó, tá na última página lá, hein? Na página... E por que você não coloca como para casa logo, para ser mais fácil? A página 863. Posso, Breno? Pode. Vamos lá. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Além disso, era comum no Egito Antigo a prática de mumificação. Explique por que os egípcios mumificavam os mortos. Nós acabamos de estudar isso. Onde que está lá no texto? Por que eles mumificavam os mortos? Tia, posso falar? Eles eram guardados. Lucas, Porque eles acreditavam quando a morte chegava, aquela pessoa que morreu podia retornar para o seu corpo e mumificavam com seus... e aonde está isso no livro, Lucas? Você sabe? Na página 58. 58, segundo parágrafo. Muito bem, Lucas. Ô, tia, minha mãe tá me ligando aqui, eu vou atender. Aí depois eu Ok. entro de novo. Ok, pessoal? Página 58, segundo parágrafo, número 4. Fala, Davi. Nada, eu não queria falar nada. Beijo, beijo. Até amanhã.